Bom dia, pessoal! Aqui quem fala é a Júlia Rodarte. Eu tô aqui junto com a Sofia Sandes, com a Sofia Guimarães e com a Luana Hoffman para a gente estar debatendo e discutindo um pouquinho aqui sobre um tema muito importante e relevante nos dias atuais, que é a diversidade cultural. E assim, né, gente, a gente fala sobre esse tema de um lugar muito privilegiado quanto brasileiros. Porque, né, gente, a gente sabe que o Brasil é um país extremamente rico culturalmente falando. De norte a sul, a gente vê uma diversidade muito grande de culturas, uma riqueza cultural. Então, é muito interessante a gente estar estudando e analisando essas culturas quanto brasileiros mesmo. E óbvio, a gente não pode deixar de falar sobre a cena cultural de BH, que vem crescendo cada dia mais, e é legal a gente estar vivenciando essa mudança acontecer. Porque a cultura, gente, ela não é algo estático. A gente sabe que a cultura vai mudando conforme os anos passam, conforme a sociedade se transforma, a cultura vai se transformando com ela. Então, é legal a gente estar vivenciando essa transformação e esse crescimento, né, da valorização cultural de BH. E falando justamente sobre BH, a gente convidou aqui duas pessoas que agregam muito para essa cena mineira, que vão estar discutindo aqui com a gente, debatendo um pouquinho, contando suas vivências, seu trabalho, e vão agregar demais aqui no nosso podcast. Então, gente, fica aqui mais uma vez a minha ressalva para a importância desse tema, visto que o nosso próprio governo não valoriza tanto a cultura quanto deveria, né? Ainda mais um país tão rico como o nosso, que a cultura devia ser muito mais incentivada, promovida e valorizada, né, gente? Então, antes de passar a palavra para os nossos dois convidados de hoje, a gente queria propor um debate aqui para vocês. O que é cultura para vocês? Porque, assim, a gente costuma associar a cultura a coisas quase que inatingíveis, coisas grandiosas, tipo uma obra de um artista plástico, pinturas, museus, eventos grandiosos, artísticos. Óbvio, né, gente? Isso é sim cultura. Mas a cultura, em sua essência, ela tá no nosso dia a dia. Ela tá na maneira que a gente se veste, ela tá nas tatuagens que a gente escolhe fazer. Ela tá nas músicas que a gente gosta, nas bandas que a gente escuta, nos lugares que a gente frequenta. Então, eu acho que é muito importante a gente estudar isso e principalmente nos enxergar como agentes culturais. E para mim, tá aí a beleza da cultura. Nós, cada um de nós, somos agentes culturais. A gente promove, a gente incentiva a cultura, muitas vezes sem perceber. Então, depois desse pequeno debate, a gente vai passar a palavra para o Daniel Crase, que ele é o baterista da banda Da Parte. É uma banda belo-horizontina que surgiu em 2015. Eles se inspiram muito em rock, em MPB, na música popular do Brasil. E eles vêm crescendo cada vez mais. Eles já têm diversas músicas autorais, já têm álbuns. O primeiro single deles, chamado Guarda-Chuva, já estreou batendo 170 mil visualizações. Então é uma banda que vem conquistando os belo-horizontinos com a mensagem que eles querem passar e com o seu estilo musical. Então a gente chama aqui o Daniel Crase para estar conversando um pouco com a gente. Então, antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas ao Crase, agradecer por disponibilizar um tempinho do dia para estar conversando com a gente. E você ouviu, né, Crase, o nosso debate. Eu queria saber a sua opinião como um artista, como um músico de BH. De que maneira você acha que os eventos musicais que vocês promovem conseguem promover e incentivar uma diversidade cultural? Bom, eu acho que começar pelas atrações dele, né? Pelo que vai ter numa line-up, o que vai constar. Eu acho muito importante, né, os eventos trabalharem a inclusão dos artistas, né? Artistas independentes, artistas novos, artistas renomados, artistas mulheres, artistas negros, LGBT. Então, tudo isso pode ajudar a fomentar uma diversidade cultural na cabeça do consumidor, né? E também na comunicação, nas ativações que o evento tem, ele pode fomentar um monte
outros tipos diferentes de arte, de cultura também, que nem sempre é o que tem atingido o grande público. Ah, legal demais, Crase. E assim, você acha que é importante um grupo musical, uma banda, gerar identificação com o público? Por que que você acha? Olha, hoje em dia as coisas se tornaram muito visuais, né? Eu acho que cada dia mais a gente se sente dentro da vida das pessoas que a gente acompanha nas redes sociais, das pessoas que a gente é fã e tal. Então, qualquer grupo musical tem que promover um pouco disso. Isso é importante porque é a regra do jogo hoje em dia, né? Não estou dizendo que todo artista tem que virar um influencer, expor a vida inteira dele nas redes sociais. Mas é importante gerar essa identificação, tanto com as letras, com a música, quanto com a sua comunicação, que é o que a gente procura fazer. Porque assim você cria uma proximidade com essa fanbase e dentro dessa proximidade eles se tornam consumidores fiéis do seu trabalho. E a internet, né, as redes sociais ajudaram muito nessa aproximação dos fãs com seus ídolos, né? Muito legal. E, Crase, fala um pouquinho para mim sobre a importância que a cultura local de BH detém sobre as dinâmicas da sociedade, né? A frase famosa, né? A vida do Belo Horizontino é subir Bahia e descer floresta. Então, o imaginário popular, a cultura é um bem social, e eu acho que isso em Belo Horizonte ela está bem presa ao imaginário popular, né? Então, eu acho que o mineiro, né, como um todo, e o Belo Horizontino não poderia deixar de ser, ele tem essa questão cultural enraizada que acaba influenciando nas dinâmicas sociais da cidade, né, o que as pessoas fazem aqui, nos seus momentos de lazer, até mesmo no trabalho. Tudo isso tem a ver com essa cultura que já nasce com a gente, que a gente cresce com ela. Ah, legal demais. E aqui, você acha que BH dá suporte à cultura local? Conta aí um pouquinho pra gente. Cara, Belo Horizonte dá sim suporte à cultura local. Eu diria que a gente não é nem bairrista, nem gringo ou São Paulo wannabe. A gente se orgulha muito do que a gente tem aqui, né? Desde do Clube da Esquina, né? De companhias de teatro, do Galpão, do Giramundo, do nosso cinema também, dos nossos atores, dos nossos grupos de dança, dos nossos rappers, das nossas bandas, né? Então, Belo Horizonte sempre exportou isso para o Brasil e o Belo Horizontino tem orgulho de dizer isso. Né? A gente tem espaços culturais interessantes na cidade que estão sempre contando com os artistas locais para, né, fazerem parte ocuparem esses espaços. Os festivais agora que estão, né, tem muitos festivais acontecendo, todos eles a gente vê uma grande parte tanto da line-up quanto das intervenções também sendo daqui de Belo Horizonte. A gente tem um carnaval de rua super colaborativo de todos. Então eu vejo que o Belo Horizonte suporta assim sua cultura local. A gente tem lei de incentivo à cultura aqui, né? A lei municipal que está aprovada na Câmara. Temos fundo municipal de cultura. Então temos representantes da cultura, né, no governo, na Câmara. Isso é muito importante que a gente mantenha eles lá. E, bom, eu diria que é isso. A gente tem praças, parques, teatros, casas de show, casas de espetáculo, estádios. Então, sempre pode mais, mas se a gente for parar para pensar, tanto o poder público quanto o povo de Belo Horizonte se importam sim e sustentam a cultura local. Crase, muito obrigada, viu, pela sua participação. Agora, quem que a gente vai chamar aqui, Sofia? Agora vamos bater um papo também com o Gustavo Nolasco, escritor, roteirista e jornalista. Ele é de Mariana, ele é membro da Academia Marinense de Letras e sócio da produtora de conteúdo Nitro Histórias Visuais. Ele tem vários livros publicados, filmes publicados, e a primeira pergunta que a gente tem para fazer para ele é: a partir da sua perspectiva, como a cultura de Belo Horizonte colabora para impulsionar os negócios?
Então, em primeiro lugar, eu acho que cada vez mais a cultura tem se mostrado como o segmento do futuro para os negócios em Belo Horizonte. É uma cidade que cada vez mais ela tem reforçado, os segmentos que estão ligados à cultura, eles têm gerado renda, têm gerado movimentação na cidade. Eles retroalimentam outros segmentos econômicos, né? Então, vamos pegar um exemplo, assim, né? O Carnaval de Belo Horizonte, que não existia significativamente até 7 anos atrás, 8 anos atrás, hoje se transformou num grande evento e que movimenta outros segmentos, né, da cidade, de hotelaria, de serviços, de comércio, enfim, esse é um exemplo de como a cultura aqui já vai gerando ondas, né, de impulsionamento dos negócios em Belo Horizonte. É uma cidade que realmente ela não tem vocação para a indústria, né? As indústrias de Belo Horizonte praticamente estão nas cidades ao redor, né? Então é uma cidade que precisa realmente investir na indústria criativa e nos segmentos culturais. É difícil as pessoas que não são da cultura enxergarem a cultura como um segmento econômico, né? A gente vê os ataques aí o tempo inteiro que, né, algumas alas, alguns pensamentos conservadores fazem a cultura e não sabem o tanto de emprego, o tanto de imposto e um tanto de movimentação de outros segmentos que ela gera. Então, no fundo, para mim, a cultura de Belo Horizonte ela é o segmento do futuro e cada vez mais ela está se mostrando nesse lugar aí de vanguarda. Sensacional, Gustavo. E para finalizar, assim, falando mais um pouco sobre o seu ramo, sobre você, a segunda pergunta que a gente tem para você é: como você, jornalista, escritor e roteirista, se vê empenhado a propagar a cultura de Belo Horizonte? Falando da minha atuação pessoal, né, do meu trabalho, eu acho que tem duas vertentes aí de como que eu posso me para propagar, para propagar a cultura de Belo Horizonte. Aí talvez numa posição meio de agitador cultural, produtor cultural, de certa forma eu tento fazer com que as pessoas, eu tento passar para pessoas fora de Belo Horizonte o que a gente tem de novo aqui, né? O que a gente tem de diferente. Tento fazer com que as pessoas olhem para Belo Horizonte, o que é muito difícil, né? Porque a gente sabe o tamanho que o Brasil é e o tanto que o Brasil tem uma diversidade de atrativos que, de certa forma, a cidade de Belo Horizonte ela fica meio no segundo plano para os atrativos que são os mais procurados mesmo, né? Eu estou falando de praia, grandes centros, né? Que é São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Natureza, né? A gente está aí na região norte, centro-oeste, e Belo Horizonte ela fica meio fora desse lugar. Então eu acho que assim, como um divulgador do que tem de cultural aqui de diferente, os atrativos aí, né? Pra gente pensar gastronomia, moda, né? Música, os museus, né? A gente, né, querendo ou não, tá próximo a Belo Horizonte, né? A gente tem Iotim. Então, de certa forma, é tentar fazer com que as pessoas olhem para cá, para Belo Horizonte, e aí a forma de olhar para Belo Horizonte é através exatamente da cultura, né? A gente não tem praia, a gente não é uma cidade que cosmopolita, assim, que respira 24 horas, a gente não, de certa forma, não tem uma beleza natural. Enfim, então é exatamente de novo no que eu tinha falado, o grande atrativo que a gente tem é a nossa cultura, né? A cultura dos bares também, né? Que hoje tem, depois no período da pandemia, acabou virando um universo que quase morreu, né? Mas é a marca de Belo Horizonte. Então a gente tem que cada vez mais falar sobre isso. E na minha produção mesmo, né? Como criador, escritor, roteirista, nos meus projetos,
eu gosto muito de escutar a história cotidiana das pessoas. E isso é que me inspira a criar as minhas histórias, os meus filmes, os meus livros, meus projetos. Então, Belo Horizonte é inspirador, assim, de certa forma, porque é o meu lugar e é o lugar que eu busco as histórias que estão no meu entorno, né? É na mesa de bar, é numa conversa, é no banco de praça, é dentro da nossa casa, é olhando pela janela no vizinho, é vivendo a cidade pulsando de diversas formas. Então é isso, Belo Horizonte inspira. Não por ser Belo Horizonte melhor do que qualquer lugar ou pior, mas é porque é o meu lugar. Bom, então é isso, pessoal. A gente termina aí agradecendo os dois convidados pela disponibilidade e terminamos também com a certeza, né, da importância do estudo, do entendimento da nossa cultura, como ela é rica e tão fundamental nas dinâmicas sociais. É importante a gente enxergar nós como agentes culturais capazes de transformar a realidade em que vivemos. Então, muito obrigada e nos acompanhe para uma próxima. Valeu!